Então, pessoal, terceira parte, né, da aula de máquinas síncronas, agora a máquina síncrona de ímãs permanentes, né? Então, essas máquinas, elas trocam o rolamento de campo, o rolamento de rotor, por ímãs permanentes, né? Existem duas classificações principais para essas máquinas. A primeira é quanto ao formato da tensão induzida. Então, existe a máquina BLDC, que ela tem uma tensão induzida trapezoidal, e uma máquina BLAC, que tem uma tensão induzida senoidal, né? A máquina BLDC se chama assim porque ela parece, né, ela é uma máquina DC sem escovas. Então, ela é relacionada com o inversor de forma que o inversor reproduz o papel do comutador, né, isso seria comutação eletrônica, e, consequentemente, ela tem o mesmo comportamento de uma máquina DC, as mesmas propriedades, só que sem as escovas, né? Mas ela é uma máquina síncrona, certo? Não é uma máquina DC. E a BLAC, que seria uma máquina síncrona convencional, senoidal, só que com ímãs no rotor. Existe uma segunda classificação quanto à posição dos ímãs no rotor. Então, se os ímãs forem externos ao rotor, né, eles podem ter ímãs externos, né, que seriam ímãs superficiais, ou ímãs internos, né, ímãs interiores. A máquina de ímãs superficiais ou externos, ela tem características da máquina síncrona de polos lisos, enquanto a máquina síncrona de ímãs internos tem características de polos salientes. Com um detalhe, na máquina síncrona, a gente tem que XQ é maior que XD. É ao contrário da máquina síncrona de polos salientes convencional, certo? E essas máquinas, elas não funcionam conectadas diretamente à rede, certo? Até funcionam, né, como gerador, mas assim, não é comum, não se deve fazer isso, certo? É melhor você colocar um inversor no meio do caminho. Então, elas operam com frequência variável. Praticamente sempre você vai ver a operação de frequência variável dessas máquinas. O modelo é bem simples, tá? Eu acho que aqui eu vou passar isso aqui para cá. Por algum motivo ficou muito para lá. Enfim, essa máquina tem um modelo bem simples. Ela tem basicamente um circuito série para a armadura, né? E o campo não é nem um circuito, são os ímãs, né? Então, basicamente, a gente tem o fluxo dos ímãs vezes a rotação sobre a Rg2, ou a constante da máquina vezes a rotação mecânica sobre a Rg2. E essa constante, tipo, cada lugar dá uma unidade diferente. Tem gente que dá por RPM, gente que dá por Hertz, gente que dá por radianos por segundo. O mais comum e o mais correto seria KE dado em volts segundo por radiano, né? E o fluxo dos ímãs, daí aqui é o fluxo de cada ímã, né? Ser dado por Weber, certo? São os mais corretos tecnicamente, né? Mas assim, não tem muitas regras, né? Os fabricantes disponibilizam essas constantes na unidade que eles julgam melhores. Bem, então tem o exemplo 5.19 do FITS da sétima edição, não tem exemplo no FITS da sexta edição, tá, sobre essa máquina. É uma máquina que tem um estudo relativamente recente, certo? Então, é uma máquina trifásica de 4 polos e ímãs superficiais. Eu vou disponibilizar um outro vídeo, tá, pessoal, com uma aula que eu dei no semestre passado. Essa aula eu resolvo esse mesmo assunto, sobre máquinas síncronas permanentes, que foi gravada. E aí vocês complementem essa aula com essa gravação, né, que ela é bem mais devagar, eu explico no quadro tudo certinho. Aqui eu tô mais assim, sendo mais direto, né, mais sumário nesses pontos, vocês também têm acesso às notas de aula, que facilita bastante a compreensão, digamos assim, né? Então, para compor um complemento, são dois complementos, um complementa o outro. Tem o livro também, claro, né, quem tem acesso ao FIT de sétima edição, que tem ele ainda tinha pego da biblioteca, né, então também pode usar o livro para que também pula alguns passos na resolução, para entender esse exemplo. Então, basicamente uma máquina de três fases, 4 polos, ímãs superficiais. Ele diz que a resistência é 11 miliohms, só que depois ele vai desprezar a resistência. E a indutância síncrona, não reatância, a indutância é meio milihenry. Aí ele dá uma relação da tensão de linha por Hertz, que é 3,31 volts por Hertz, constante da máquina. E a rotação é 1800 RPM, tá? E ele pode trabalhar com sobre-rotação de até 2400 RPM. A tensão máxima é 208 volts e a corrente máxima é 175 amperes. Certo? Daí ele quer saber, e daí que potência máxima, limitada para 208 volts no terminal, corrente 175 amperes, velocidade nominal, torque e o ângulo delta. Bem, esse primeiro exemplo é bem fácil, tá, essa letra A, mas assim, é mais para conhecer essas variáveis, um pouquinho diferente, né?
Então, se a rotação é 1800, né, a frequência é 60 Hz para 4 polos, certo? A máquina síncrona ela não depende das frequências padrões, tá? Como ela trabalha com frequência variável, pode ser qualquer frequência. É comum, principalmente no ambiente industrial, que se fabriquem máquinas síncronas com a mesma rotação padrão, né, 1800, 1200, e veifador fechado, né, porque ela é síncrona. Mas em máquinas síncronas aplicadas a produtos, né, internas, elas não seguem esse padrão. Tá? Elas têm valores da especificação dos produtos delas. Então, assim, é bom tomar cuidado. Né? Então, a tensão induzida de linha, né, vai ser 3,31 vezes a frequência, vai dar 158,6 volts, né, que chega em 60 Hz, porque é volts de linha por Hz. E dividindo por raiz de 3, a gente chega em 114,7 volts. XS vai ser 2π vezes F, vai dar 0,188 ohms. Então a gente tem um circuito assim, essencialmente, né? E aí basta a condição de máxima potência, tá? A condição de máxima potência, no caso da máquina síncrona de dimensões permanentes, tá? É quando φ é igual a delta. Por quê? Porque a potência, né, de conversão de energia vai ser 3 vezes a F vezes A vezes cosseno de delta menos φ. E aí, cosseno de delta menos φ, né? Se φ for igual a delta, vai dar 0. A equação de 0 é 1, eu tenho potência máxima. Então, o diagrama fasorial seria assim, certo? Aí, como o EA e o IA estão na mesma direção, eu posso mudar e dizer que VA tem ângulo menos delta. Daí, esses dois que ficam no mesmo ângulo, fica mais fácil de resolver essa equação. Então, basicamente, o VA vai ser F mais J de SA agora sem chapéu, são escalares, estão nessa reta aqui, são referência. E o VA, né, que tem o chapéu, vai dar 119,85 com ângulo de 16,36, que esse dali vai ser o delta. Né? E a gente só tem que conferir se esse valor está abaixo, né, do limite de tensão e dá 207 volts, é menor que 208 volts trifásico. O IQ e o ID, né, o IQ vai ser IA vezes cosseno de delta menos φ, que vai dar 135, e o ID vai ser seno delta menos φ, que vai dar 0. Por quê? Porque o IA está todo em cima do eixo direto, no método de direção DF, então só tem IQ, não tem ID. Isso é uma condição bem comum, tá? É muito comum que a máquina trabalhe controlada, né? E o controle, um dos objetivos de controle normalmente é deixar o ID em 0 e o IQ só ter IQ, não ter ID, porque daí a gente tem o máximo torque. Né? Bem, então, o torque é basicamente a potência dividido pela rotação, né? Então a gente chega em 337,7 Nm. Existe uma fórmula específica para essa máquina, tá? Que diz que o torque, né, vai ser 3,5 de polo sobre 2 vezes o fluxo dos ímãs vezes raiz de 2 vezes IQS, né? Que seria o valor de pico de IQS. Bem, esse valor de pico, né, é só a gente tem o IQS lá, porque IQS me calculou antes, seu próprio IA. E o lambda PM, que é o fluxo dos ímãs, o que ele vai ser? Bem, eu tenho lá volts por hertz, volt de linha por hertz. Então, eu tenho que chegar num volt de pico monofásico por radiano. Né? Então, para mim chegar em volt de pico, eu multiplico por raiz de 2. Para ser de fase, eu tenho que dividir por raiz de 3. E para ser em radianos, eu tenho que multiplicar por 2π a frequência. Então, se eu pegar aquela constante K que ele me deu, multiplicar por raiz de 2, dividir por raiz de 3, dividir por 2π, eu chego no fluxo dos ímãs, que é 0,43 Weber. Se eu fizer esse produto, eu vou ter exatamente os meus 337,7 Nm. A letra B já é bem mais difícil. A letra B ele pede o torque na condição de máxima rotação. Né? Então agora eu não tenho mais aquela condição de φ igual a delta. Eu tenho que descobrir quem é φ e descobrir quem é delta. Então isso é bem complicado. Tá? Primeiro eu descubro todos os meus valores, então a minha frequência agora é rotação de 2400 RPM, então 4 polos eu vou ter 80 Hz de acionamento. Meu XS vai ser 2π vezes 80 vezes LS, que vai dar 0,251 ohms. O EF também vai aumentar para 153 volts, percebe que já está bem acima, né, da tensão de terminal interno dos 120 volts. Então eu preciso usar o IA capacitivo para poder reduzir a tensão terminal. Né? Mas basicamente eu conheço o IA, o EF, módulo, conheço o módulo de VA, que é 120, é o limite, né? Eu conheço IA e conheço XS, então eu conheço esse outro vetor do circuito, que é JXSIA. Então eu tenho 3 módulos, né, que formam um triângulo. E eu quero descobrir um ângulo desse triângulo, que é o ângulo delta. Então eu posso aplicar a lei dos cossenos, certo? Não sei se vocês lembram, se vocês estudaram ela,
mas é um recurso matemático, o próprio FITS aplica leis e cossenos. Vocês percebem que a máquina síncrona, a gente aplica todas as propriedades matemáticas possíveis por aí, né? Já aplicamos derivada igual a zero, já aplicamos substituição de variável, uma equação quadrática de cossenos e algumas relações trigonométricas, agora lei dos cossenos. Enfim, a gente aplica muitas propriedades matemáticas na máquina síncrona. Depois na máquina de indução a gente vai aplicar todas as propriedades de circuito conhecidas, né? A gente vai aplicar teorema de Thevenin, teorema da máxima transferência de potência, enfim, nó, algumas coisas que vocês já aprenderam no passado, a gente aproveita tudo em máquinas. Sem contar todo o passado da primeira parte da matéria, que a gente calculou um monte de cosseno esse ano para lá e para cá. Né? Então eu pego, né, a ao quadrado, que é um dos lados ao quadrado, vai ser igual, que é o lado que está oposto ao ângulo de interesse, igual aos dois outros lados ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo de interesse. É o cosseno de delta, que é a única variável desconhecida nessa equação. Eu posso isolar o cosseno de delta. Eu vou chegar que delta vai ser igual a 14 graus. Um pouquinho abaixo dos 16. Percebam que se eu variar delta tão pouquinho assim, claro, 16 daria menos 14, né? Menos 14 porque é negativo. Um pouquinho abaixo já daria essa sobre-rotação tão grande, né? Mas é porque também está sendo controlado o limite, né, das variáveis. Então, por isso que varia tanto, tão pouquinho. E aí, o IA é fácil de calcular, VA menos VF sobre JXS, que dá, coincidentemente, 135 amperes, com um ângulo de 37,5 graus. Então, φ é 37,5, né? E D é seno delta menos φ, que é cosseno delta menos φ, vai dar menos 144 amperes, 115 amperes, né? E a potência, né, é menos 3 vezes EAF vezes IA vezes cosseno de delta menos φ. E aí, cosseno de delta menos φ vezes IA é Q. Então, eu posso dizer diretamente que é menos 3 EF, que é outra forma de calcular a potência. E aí eu chego que a potência deu menos 52,7 kW, né? E o torque deu 211 Nm, bem abaixo dos 377. E houve uma redução de potência também, tá? Ele não está nem na região de potência constante. Vocês lembram, né, que uma máquina controlada ela tem região de torque constante, potência constante, e é possível, é difícil as máquinas trabalharem, mas é possível estar numa região de sobre-rotação, além da região de potência constante. Então eu tenho uma redução de potência também para esticar ao máximo essa potência. Outra forma, que é como o FITS faz, é calcular 3 vezes VD e D mais VQ e Q, que a gente já viu na última aula, né, do fluxo de potência, que é a potência em dQ, né? E aí a gente chega em 52,8 kW. Professor, mas por que eu não posso direto calcular lá com VA e tudo mais? Não tem perda de potência, por que eu não posso calcular, né? Porque se vocês pensarem, tudo aqui tá aqui, aqui. Pois é, jovem mancebo aluno. Você vai me dizer que não tem perda de potência ativa aqui e aqui, certo? Porém, eu estou usando uma parte da potência ativa, né, de forma indevida, digamos assim, né? Por quê? Eu não posso simplesmente dizer que é 208 vezes 135, né? Que seria a tensão de linha vezes corrente de linha vezes 3. Não posso. Porque eu tenho uma parte da potência ativa, né? Ela é utilizada mesmo, multiplicar pelo fator de potência, enfim. Uma parte da potência ativa ela é feita para criar o tal do enfraquecimento de campo, né? Eu tenho que enfraquecer o campo ativamente, com essa variação de delta e φ, para daí poder então fazer a conversão da energia, né? Então não é tão direta essa relação. O modelo de circuito ele não mostra tudo o que está acontecendo, tá? Eu até posso usar usando as componentes assim, né? Porque daí eu separo as componentes das reativas, né? Porque isso aí vai acabar se tornando uma espécie de potência reativa, tá? Mas eu não posso atuar diretamente assim, beleza? Bem, então aplicações da máquina síncrona, né? Isso aqui seria a potência aparente. Tá? Eu tenho
Ela é basicamente gerador, né? Existem motores síncronos de média tensão, que são concorrentes dos motores de média tensão de indução, né? Porque às vezes vale mais a pena colocar uma máquina síncrona em vez de uma máquina de indução de média potência. Tem que ser analisado caso a caso, né? Elas são bem mais eficientes. Mas a aplicação geral é para geradores, né? Existem, então, os turbogeradores, né? Que são as máquinas síncronas de polos lisos, que são utilizadas em usinas térmicas, tá? E elas exigem alta rotação. Por quê? Porque a turbina a gás, ou, enfim, as turbinas a vapor, né, gás ou vapor, elas são turbinas que o gás ele não tem muito torque, nem o vapor. Mas eles têm alta velocidade. Então eu posso usar um gerador de poucos polos, de alta rotação, que o gás vai conseguir movimentar esse gerador, né? Então, esse tipo de gerador ele tem um comprimento bem grande, né, e um diâmetro menor. Então, o comprimento é maior que o diâmetro, certo? E tem polos lisos. A máquina síncrona de polos salientes é muito aplicada em hidrogeradores. Por quê? Porque a usina hidrelétrica, a água, ela é bem devagar, né? A turbina a água hídrica é uma turbina lenta. Tem muito torque, então o torque aumenta com o número de polos, a velocidade diminui, né? Então, para mim colocar muitos polos, e aqui, pessoal, na faixa de 70 polos, 80 polos, 60 polos, eu preciso dos polos salientes. Tá? Eu preciso fazer fazer um negócio assim, né? Porque daí eu consigo colocar vários polos aqui. Enfim. E aí, essa máquina ela sempre vai ter um diâmetro maior do que o comprimento. Né? Diâmetro maior que o comprimento. Ela aumenta o fluxo pelo diâmetro e pela quantidade de polos. Certo? Porque normalmente também ela é colocada de forma vertical. Normalmente uma turbina Kaplan ou Francis da vida, elas vão girar assim e daí elas vão estar acopladas verticalmente na turbina, que tem o duto de água, né? Aqui vem a turbina Francis ou Kaplan, ela gira e essa máquina está acoplada verticalmente, então ela não pode ser muito comprida, ela tem que ser larga, né? E aí você faz essa máquina polos salientes para hidrogeradores, geradores hídricos, né? Então no Brasil é muito comum os dois tipos de geradores, né? Em outros lugares do mundo que não tem tanta energia hidrelétrica acaba sendo muito raro um gerador polos salientes. Aqui que a gente tem mais ênfase e interesse nesse tipo de estudo, certo? E os ímãs permanentes, a máquina de ímãs permanentes é usada para geradores eólicos, certo? Além de outras aplicações mais recentes, né? Enfim. Mas ela é muito utilizada em geradores eólicos, por quê? Porque ela não tem rolamento de campo, então diminui a manutenção. Além de ela trabalhar com frequência variável, ela não precisa de uma caixa de rotação. Naquele outro vídeo da aula eu explico bem essa questão da aplicação eólica, né, para geradores de ímãs. O nome desse gerador é conhecido como PMSG. E para quem tiver interesse também, eu tenho um vídeo no canal, né, sobre as três energias. Não, hídrica eu não tenho, hídrica eu só tenho na aula do técnico. Mas a térmica eu tenho e principalmente a eólica eu tenho da matéria de STD, Sistema de Transmissão e Distribuição. Na verdade, a maior parte da disciplina é geração de energia. E lá eu explico bem certinho como é que funciona a questão do sistema de geração eólica e também no outro vídeo, né, da aula do semestre passado eu também explico com mais calma como é que funciona esse processo de geração eólica. Também é aplicado em robótica, né, em servomotores, em produtos ali em inverter, tá, com máquina de lavar roupa, lavar louça, tá, principalmente a máquina BLAC, as máquinas, muitas vezes aquelas máquinas de eixo horizontal, né, elas usam motores de ímãs BLAC, tá, porque eles são muito mais eficientes que motores de indução e já que você vai colocar um inversor, coloca também um motor mais eficiente que dura mais. Né. Os compressores de rotação variável também são baseados principalmente na máquina BLDC, certo? E os carros elétricos, né, a principal máquina aplicada para carros elétricos é a máquina síncrona de ímãs permanentes. Tá? Existem, o Tesla usa a máquina de indução, mas assim, na Europa, no Japão, né, a maior parte dos carros usam a máquina síncrona de ímãs permanentes. Estados Unidos que tem certas restrições com essa máquina, porque os ímãs, né, são dominados pela China. Então eles não gostam muito dessa máquina, os americanos, mas os europeus e os japoneses utilizam muito esse tipo de motor em seus carros. Métodos de partida dentro de máquina síncrona, tá? Existem três métodos, principalmente começar no motor síncrono, né, convencional, que é o motor de arranque. Você usa um outro motor para partir, chegar na velocidade síncrona, daí ligar a excitação.
Método por inversor de frequência, você usa um inversor de frequência para ir mudando a velocidade síncrona e, consequentemente, ajustando essa velocidade síncrona com a velocidade de giro, para deixar ele sempre sincronizado. E você pode partir também com um motor de indução. Então você coloca uma gaiola de esquilo ou curto-circuito excitatriz, induz tensão, parte como se fosse uma máquina de indução convencional. Depois de um tempo, né, você parte, liga a excitatriz quando estiver perto da velocidade síncrona, você liga ela, e aí ele dá um salto, ele dá um tranco assim, e daí ele entra na velocidade síncrona e fica nela sincronizado. São os métodos de partida do motor síncrono, certo? Sincronização então de máquina síncrona. Até um detalhe, pessoal, do motor de arranque é que muitas vezes o motor de média tensão precisa também de motor de arranque, sendo de indução, porque ele tem tanta inércia que ele não consegue partir sozinho. Não consegue, o torque que ele produz de partida não é suficiente para vencer a inércia. Então você usa um motor de arranque para poder tirar ele da inércia e depois, né, você liga ele para frente. Então por isso que tem essa concorrência entre a máquina síncrona de média e a máquina de indução de média. Né? Até aí pelo inversor, se for usar um inversor de média, tu pode também usar a máquina síncrona. Né? Então tem aí essa concorrência, digamos assim. Sincronização na máquina síncrona. Então existem 3 tipos de sincronização. Tá? Existem geradores autoexcitados. Né? Então, nesses geradores você vai alimentando o campo de acordo com a corrente da própria armadura que ele vai girando, então ele já tem um fluxo residual, ou uma bateria que você aplica inicialmente, né? Cria um pico de fluxo para gerar esse fluxo residual, aí você vai gerando ele, como ele vai se auto-alimentando a corrente gerada com o campo, ele vai aumentando a corrente de campo à medida que a corrente de armadura cresce. Né? Então, até o ponto que ele acaba ele mesmo tem um sistema de conexão com a rede, ele se liga sozinho. São geradores muito comuns para os próprios geradores para emergência, ou geradores em zona rural, muitas vezes você precisa de um gerador assim, ele já tem esse sistema sozinho de auto-excitação e auto-partida. Muitas usinas mais antigas ainda têm um sistema convencional de sincronização. Você parte um gerador conectado à rede via sincronoscópio, que é um equipamento, tem sincronoscópios melhores ou piores, mas em essência é um equipamento com lâmpadas incandescentes. Tem que ser incandescente porque a resposta delas é instantânea em termos de luminosidade. Então você consegue ter, precisando do tempo, não pode ser LED nem fluorescente porque elas têm atraso. Né? E com uma chave em paralelo. Né? E aí o que acontece? Você vai tentando casar essa é a tensão da rede fixa aqui. Você vai tentando casar em amplitude e em fase a tensão do gerador, de tal forma que em algum momento as duas estejam casadas. Quando as duas estiverem perfeitamente casadas, em frequência, fase e módulo, as lâmpadas vão se apagar, porque a diferença de potencial é zero dos dois lados. E aí você consegue fechar a chave. Né? E você vai ajustando isso, aumentando a corrente de campo, ou diminuindo, né, até elas se apagarem por um bom tempo. E aí você conecta, ligar as chaves, né, gerador à rede. E deixa ligado. E existe um processo de sincronização automática, então aí você parte o gerador com a máquina primária. Né, e aí um dispositivo de controle, né, que utiliza a PLL, que é um Phase Locked Loop, que é um loop de casamento de fase. Isso é muito comum em telecomunicações, né, em eletrônica de potência também. E aí você verifica a tensão dos dois lados e tenta casar a fase, e ele controla também o módulo e a frequência, né? E com o controle automático ele acaba ligando o gerador à rede, tá? Isso é muito comum em usinas automatizadas mais novas. Tá? Bem, então eu vou deixar um próximo vídeo para os ensaios de circuito aberto com circuitos. Se vocês quiserem, então, vejam lá o vídeo também da aula do semestre passado, tá? Tentei editar ele da melhor forma possível, mas assim, é complicado, né? Para complementar esse conhecimento da aula de hoje ali sobre máquinas síncronas permanentes e aplicações das máquinas síncronas em geral. Beleza? Então seria isso. Deem um like no vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo daí sobre os ensaios de circuito aberto e curto-circuito.